Olá! Hoje o nosso assunto será sobre a dinâmica populacional, ou seja, o crescimento da população mundial. Atingimos a cifra de quase 8 bilhões de seres humanos, especificamente 7,8 bilhões de seres humanos no planeta. Quanto mais uma população cresce, mais necessidade de recursos naturais. Vamos buscar na natureza recursos minerais, uso do solo. A questão ambiental fica complicada quando você vai perceber o crescimento populacional. Bom, vamos buscar dados históricos para poder entender esse crescimento populacional. No ano 1 da era cristã, segundo estudos, era estimado cerca de 250 milhões de seres humanos. Era 250 milhões no ano 1 da era cristã. Portanto, há 2020 anos atrás, a população era de 250 bilhões. Hoje é de 7,8 bilhões. Bom, já no século XVI, a partir de 1500, essa população dobra. Note que demorou 16 séculos, de 250 milhões do ano 1 para o ano de 1500, século XVI, ela chegar a 500 milhões. 200 anos depois, no ano de 1800, início do século XIX, essa população vai atingir 1 bilhão. 1 bilhão de habitantes. Vejam que em 200 anos ela dobra. Lá, no ano 1 era 250 milhões. No século XVI, para 500 milhões. Demorou 16 séculos para dobrar. E depois de 200 anos ela dobrou. Em 1950, a população era estimada em 2,5 bilhões. Notem que em 150 anos, um pouco menos de 150 anos, a população voltou a dobrar no século XIX. E no ano de 1986, olha, 36 anos depois, a população já era estimada em 5 bilhões de seres humanos. E hoje, em 2020, é estimada em 7,8 bilhões. Então, nós estamos vivendo uma explosão demográfica, um crescimento populacional exagerado. Vamos tentar entender o contexto histórico disso tudo. Por que essas populações, elas dobraram, vêm dobrando em curto espaço de tempo? Bom, do ano 1, quando éramos 250 bilhões de seres humanos, até o século XVI, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade populacional eram equilibradas. Ou seja, nascia muitas crianças, mas também morria muitas pessoas. Então, havia uma estabilidade, um equilíbrio populacional entre a taxa de natalidade, pessoas que nascem, e a taxa de mortalidade. Conforme nascia, morria. Então, não havia um crescimento. O que vai acontecer a partir do século XVI, que depois de 200 anos ela dobra rapidamente? A revolução científica, o renascimento científico. Descobrimos que não era mais a Terra o centro do universo, que a Terra apenas ocupava uma posição dentre outros planetas que girava em torno do Sol, não era mais a Terra, o Sol. Foram descobertas novas doenças, foi descoberto que na água havia contaminações que poderia haver, havia micróbios, micro-organismos que poderia trazer doenças. Notem que a partir de então, a medicina evolui. A própria questão cultural, questão política, questão religiosa, até o século XVI, o mundo era teocêntrico. Deus. O que é Deus? Deus. Tudo era explicado conforme Deus. Pragas, doenças, foi Deus que mandou. Então, era baseado nisso, o mundo era teocêntrico. Todas as explicações, que não conseguia achar a resposta estava em Deus. A partir do século XVI, com a revolução, com o renascimento científico, o que vai acontecer? Descoberta doenças, micróbios, a invenção do microscópio. Então, a ciência começa a renascer. Passamos para um período conhecido como antropocentrismo. Antropo, do grego homem,
o centro, não mais o Theo, Deus, mas agora o homem como centro de todas as explicações. É a partir desse momento, então, que vamos perceber uma nova revolução. Isso vai repercutir diretamente no crescimento populacional. Ou seja, agora diminui-se a mortalidade a partir do século XVI. Diminui-se a mortalidade. E, consequentemente, vamos ter um acréscimo. Esse período chega aos países que hoje são subdesenvolvidos, já chega logo após a Segunda Guerra Mundial. Porque até a Segunda Guerra Mundial, os países subdesenvolvidos, os países latino-americanos, como os países da África, alguns países da Ásia, eles até a Segunda Guerra Mundial viviam nesse período. Alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade equilibrada. A partir que todo esse conhecimento científico chega para os países subdesenvolvidos, onde diminui a mortalidade, os países subdesenvolvidos começam a ter um crescimento populacional. Está entendendo? Assim o mundo. Então, cresceu, o mundo vem crescendo, vem dobrando a questão populacional, mas esse crescimento populacional está focado nos países subdesenvolvidos que ainda estão na fase de baixa mortalidade e alta natalidade. E o mundo caminha dessa forma. Espero que fique claro para vocês, mais ou menos, se me fiz entender. Tá ok? Beleza? Até a próxima. Até mais.